Esse programa é uma parceria com a TVE Bahia. Toda semana, no TVE Entrevista, tratamos de assuntos variados com personalidades de diferentes áreas. TVE Entrevista e o canal Bob Fernandes no YouTube hoje recebem Jean Willis de Matos Santos. Jean Willis, nascido em Alagoinhas, Bahia, em 1974. Jean é jornalista, escritor, professor universitário. Ele faz doutorado em Ciências Políticas na Universidade de Barcelona. Jean Willis exerceu 2 mandatos como deputado federal antes de se ver obrigado a se exilar. Na Câmara, Jean se notabilizou pelo enfrentamento direto com a extrema-direita e o neofascismo encarnados na figura do então deputado Jair Bolsonaro. Autor de 5 livros, Jean publicou há pouco um 6º em parceria com a filósofa Márcia Tiburi. Nome do livro: O que não se pode dizer, experiências do exílio. Jean Willis, prazer te receber aqui na TVE, TV Pública da Bahia, no meu canal Bob Fernandes. Muito prazer você ter me convidado e um prazer enorme te rever e te rever bem. Que bom, sigamos. Sigamos. Você estava em Barcelona, antes esteve em Harvard, Barcelona na Espanha, e a Márcia Tiburi estava na França. Isso desde 2018, ela estava lá. Os dois fora do Brasil. O pai da Márcia morreu 3 anos depois disso. Ela escreveu para você e nessa carta ela conta. O pai, analógico, não tinha nem usava celular, então eles pouco se falavam, isso durante 3 anos, até quando ele morre em 2018. Então a Márcia, numa carta que te escreve, diz: estranha ironia da vida. Um homem vivo analógico se tornou um homem morto digital. Meu pai morreu, vi seu corpo deitado num caixão, numa tela. Bastaria isso para dizer que exílio é exílio e não tem 2 naturezas. Porque você perde, você fica distante de tudo que ama. Cada um vive o exílio à sua maneira. Como é que você viveu o seu exílio? Olha, o meu exílio foi um exílio duro. Assim, inclusive nós compartilhamos essas experiências do exílio através dessas cartas. O exílio atualmente, ele tem esse acréscimo. As novas tecnologias da comunicação e da informação alteraram a experiência do exílio na medida em que você é desterritorializado, seu corpo é posto para fora, mas você pode estar dentro do país em que você foi expulso digitalmente. Você está nesse lugar, ou nesse não lugar, que é, digamos, o ambiente comunicacional da internet. Então, tanto ela e eu estávamos fora, mas a gente seguia, de alguma forma, atuando desde as mídias sociais no Brasil. Eu, felizmente, não tive essa experiência dolorosa de perder alguém nesse período, mas eu estava apavorado com a possibilidade de minha mãe se infectar por Covid, por exemplo. Sua mãe estava morando Minha mãe mora na Bahia. na Bahia. Minha mãe mora na Bahia, mora em Alagoinhas. E aí eu estava preocupado que ela se infectasse por Covid e que rolasse alguma coisa desse tipo que a Márcia viveu, que foi muito doloroso o que ela viveu. Então, o exílio segue sendo, para citar uma frase do escritor Victor Hugo, o exílio segue sendo uma longa insônia. Ainda que no meio dessa insônia você possa ver a sua mãe viva ou você tenha que acompanhar o seu pai morto através de um velório. Mas, ao mesmo tempo que o exílio teve uma dureza, a dureza da falta de grana, porque eu tinha uma bolsa, e a renovação dessa bolsa, tinha uma burocracia, quem me dava a bolsa era a Open Society. Então, no período de renovação, eu fiquei devendo aluguel, com toda essa dureza de que é viver no exílio. Vivia do meu trabalho, fazia conferências, fazia coisas assim. Era duro ter que falar uma outra língua que não é a sua. Eu estava com muito receio dos brasileiros, porque eu tinha vivido toda a experiência dolorosa dos insultos, do assédio e das ameaças de morte no Brasil. Então, eu fugia mesmo dos brasileiros, porque eu não sabia quem era bolsonarista e quem não era, quem era fascista e quem não era. Isso ainda em Harvard ou já na... Nos 2 lugares, nos 2 lugares. Na Universidade de Harvard, inclusive, em Cambridge, rolou um episódio com um bolsonarista. Eu indo justamente para minha
a minha oficina, a minha sala na universidade. Enfim, então eu tinha esse... E o que aconteceu? Bom, eu passei no Starbucks para comprar um café e aí eu estava na fila e ouvi uma voz dizendo: "Ah, você está aproveitando das delícias do capitalismo, né?" E aí as pessoas todas ouviram aquela voz, eu olhei e vi que era comigo, respirei fundo, saí da fila, fui lá bem perto da pessoa, cheguei bem perto dela e falei: "Deixa eu lhe dizer uma coisa, o mundo que eu defendo é um mundo de justiça social, igualdade, horizontal, de respeito e inclusão para todo mundo. No mundo que eu defendo, os fracos não ficam para trás. No mundo que você defende é o mundo dos mais fortes, o mundo que os mais fortes triunfam. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, aqui eu sou mais forte. Aqui eu sou professor convidado da universidade. E se eu falar para a polícia do campus que você está me assediando, você provavelmente vai ser expulso. Se você for sem papéis, você vai ser deportado." E aí ele ficou branco como uma vela e nem esperou o café dele. Eu voltei para a fila para esperar meu café e ele saiu. Você tomou o segundo café. Então tem isso, assim, eu me reinventei como pessoa no exílio e essa foi a segunda parte. Aonde uma pessoa se põe ou é colocada no exílio? O exílio é um não lugar, Bob. É difícil encontrar um lugar no exílio porque você saiu do lugar em que você está e você não chega nunca para o lugar onde você foi. Né? Você habita uma espécie de além, para usar uma metáfora de um escritor indiano radicado nos Estados Unidos, que se chama Homi Bhabha, inclusive lá da Universidade de Harvard. O Bhabha fala do além, né? O além é um salto em que você sai do lugar, mas não chega em outro. Então, é difícil encontrar esse lugar no exílio. Eu batalhei muito para encontrar esse lugar e encontrei o meu lugar no exílio. E o que me ajudou muito a encontrar esse meu lugar no exílio foram as artes. As artes visuais me ajudaram bastante. Foram elas que me permitiram me inserir na cena política, cultural da Catalunha, ou seja, que é uma coisa difícil para um estrangeiro, né? Entrar na cena político-cultural, falar para a televisão local, né? Expor. É porque eles têm problemas, racismo, tem disputas internas, além da disputa com a Espanha, dita Espanha, Sim. tem a disputa de Claro, direita, esquerda, etc, etc. todas as disputas. Mas uma coisa é certa, os catalães, com todos... os catalães têm um trauma, eles enfrentam o trauma da Segunda Guerra Mundial, desculpa, o trauma da Guerra Civil. E logo depois da Segunda Guerra Mundial, eles foram os derrotados na Guerra Civil, né? Os fascistas venceram a guerra e como derrotados, eles foram reprimidos, tiveram a língua, que é algo essencial, né, para a existência. A língua deles foi reprimida publicamente. Então, esse é um tema muito, digamos, crucial para os catalães. Mas eles são generosos e, por causa dessa experiência dura com o fascismo, eles são muito mais inclusivos e são republicanos e muito mais abertos. Então, eles se sensibilizam mais com pessoas que estão na experiência em que a gente estava, de desterritorialização e de violência, porque eles mesmos viveram essa violência. Se sentem como tais, né? Se sentem como tais, exatamente. O George Orwell escreveu um livro lindo chamado Homenagem à Catalunha, que é um dos livros mais bonitos do George Orwell, que ele fala justamente desse espírito catalão. E aí, quando eu comecei a frequentar, por causa da universidade, eu estou concluindo um doutorado na Universidade de Barcelona. Ciência política. Em ciência política, sobre desinformação, sobre o que você viveu e nós vivemos. Exatamente, sobre o que nós vivemos, exatamente. E aí, por causa do meu circuito na universidade, eu acabei conhecendo também muitas pessoas da cena política e da cena cultural. E coincidiu que eu tinha acabado de chegar da Universidade de Harvard, já tinha produzido uma parte do meu trabalho em audiovisual, né? E aí eu recebi um convite de Valentim Roma, que é o diretor da Virreina, do Palau de la Virreina, que é um espaço expositivo, um dos mais prestigiados da Europa. Ele falou: olha, eu quero uma exposição sua, dos seus trabalhos. E isso para mim foi um choque, assim, porque eu tinha feito uma exposição antes, em Granollers, que é uma cidade do entorno de Barcelona. Existe um lugar chamado Fábrica de Arte Rocambert, que é um equipamento de cultura incrível, que reúne uma universidade, um grupo de teatro, um grupo de dança, um centro de convenções, oficinas de cultura popular, da cultura popular catalã, uma TV própria, uma rádio própria, ou seja, um super equipamento de cultura.
E eles inauguraram um espaço expositivo. E aí me convidaram para fazer esse espaço expositivo. E olha por que eles me convidaram. A consultora pedagógica da Fábrica de Arte Rocambert, Angélica Sátiro, ela viu meus trabalhos publicados no Instagram. Sobretudo os trabalhos que eu uso o jornal como suporte, que é todo um trabalho, um comentário meu sobre a desinformação, sobre a manipulação, a falta de objetividade do jornalismo hegemônico. Enfim, aí ela achou bacana isso e ela perguntou, você faria uma oficina para os adolescentes de Granollers sobre esse seu trabalho? Eu falei, claro que eu faria. E aí eles me deram material, me deram uma sala, um laboratório para trabalhar com assim, mais de 200 alunos do ensino médio. Eu fiz essa oficina. Dessa oficina, a gente expôs os trabalhos que nasceram dessa oficina. E depois, antes dessa exposição, eu fiz a minha própria exposição. Isso por quanto tempo? Isso ficou por 3 meses, essa exposição. Aí, logo na sequência dessa exposição sobre jornais, veio o convite do Valentim Roma, que é um prestigiado curador. E eu fiquei, ele foi apresentado a mim, ele me foi apresentado por Ana Oswaldo Cruz, que é uma fotógrafa brasileira, filha de Gilda Oswaldo Cruz, pianista da família do Oswaldo Cruz. A Ana Oswaldo Cruz me apresentou o Valentim e ele disse, não, eu quero uma exposição sua. E para mim foi uma surpresa, porque era um espaço muito importante. E a exposição foi um sucesso de crítica, de público, todos os comentários que saíram eram muito positivos. Exposição? De pintura e pinturas, desenhos, colagens, ou seja, porque eu encontrei aí, Bob, um lugar de não enlouquecer. Quando eu estava na Universidade de Harvard, eu fui surpreendido pela pandemia. Todo o outono foi muito maravilhoso. Eu cheguei lá no outono, então o semestre do outono foi produtivo, com aulas presenciais, conferências. E aí, em março, veio o inverno. E junto com o inverno... Isso em que ano? Em 2020. De 2019 para 2020. Aí, meu aniversário é 10 de março. Dia 13 de março, a universidade foi a primeira instituição de ensino superior do mundo a reconhecer que havia uma pandemia e que, portanto, fecharia as portas. Então, a universidade mandou um aviso para a gente dizendo, vocês têm 24 horas para recolher o material no escritório e... picar a mula. Se isolar. Não, se isolar, quer dizer, ir para o isolamento. E aí, quando eu falei, bom, se a universidade está reconhecendo essa pandemia, é porque ela é grave. E aí eu, claro, eles davam um apartamento pequeno, como se fosse um quarto de hotel, eu fui para o meu quarto de hotel, levei minhas coisas, comecei a acompanhar as notícias, e aí todo o noticiário nos Estados Unidos as agências europeias falavam em guerra. O Macron usou essa expressão, o Donald Trump usou essa expressão, e aí eu pensei, será que estamos sob uma guerra biológica nesse momento, né? Bom, seguramente estávamos sob uma guerra digital, informacional, de desinformação. Mas a gente não sabia nada sobre o vírus. E aí, cara, eu desabei. Porque todos os meus traumas, todos os traumas, não só os traumas que eu vivi no Brasil como deputado federal, mas os traumas anteriores, que estavam todos inconscientes da homofobia, por exemplo, das violências que eu sofri desde criança, né? O primeiro insulto que eu ouvi na minha vida, eu tinha 6 anos de idade. Então, tudo isso veio com uma força, daquela maneira que quando essas coisas vêm, né, ela vai criando uma rede, uma teia escura de sinapses cerebrais, e aquilo me derrubou numa crise aguda de ansiedade e pânico. No livro, eu não li todo que eu recebi na véspera. Sim. Você conta que quando você recebeu as cartas, a primeira carta da Márcia Tiburi, aquilo te deu ansiedade também? De querer, exato. Aí eu estava nos Estados Unidos, sob a pandemia, havia uma dificuldade. Os Estados Unidos são um país com um problema sério de saúde, né, de serviço de saúde para todo mundo. Eu tinha o plano da universidade, mas, num primeiro momento, todos os médicos passaram a atender à distância, né, online. E havia uma interdição, quer dizer, muita gente na fila para ser atendida. Então, eu não consegui consulta de imediato. Eu tive que ir para o hospital de Boston, num momento mais duro que você pode imaginar, que era o momento assim da pandemia, as pessoas vestidas de astronauta. E os meus sintomas de ansiedade eram todos sintomas respiratórios, então eu achava que eu estava de Covid.
E eles são... É impressionante aquele país. Aí eles me fizeram os exames, me botaram sob observação, eu fiquei 6 horas no hospital e eles concluíram: não, você não tem Covid, você está tendo uma crise severa de ansiedade e pânico. Tome aqui um medicamento. Aí eles me deram um medicamento. Não foi uma cartela, Bob. Um comprimido. Aí eles me deram esse comprimido, eu tomei, o comprimido fez efeito, baixou o efeito da ansiedade, mas logo depois ela voltou, porque, lógico... E aí eu não conseguia consulta com o psiquiatra por causa do atendimento online. Resultado, eu comecei a pintar. Eu criei uma rotina, que foi o que me salvou da loucura. Porque a ansiedade e o pânico deixa você nesse limiar aí, sabe? Então eu levantava, limpava o pequeno apartamento todos os dias, não tinha necessidade nenhuma, porque eu não saía de casa, eu estava isolado. Eu limpava todos os dias. Aí eu fiz o momento da leitura, que eu tinha que ler, e o momento que eu desenhava e pintava. E todo dia, como o dia da marmota, eu repetia isso. E foi essa rotina que não só manteve minha sanidade, como deu vazão a uma coisa que era diletante para mim, que era desenhar e pintar. Eu fazia isso por diletantismo. Eu comecei a fazer com uma certa frequência e publicar esses resultados. E aí eu entendi também que quando eu comecei a publicar essas pinturas, eu fui chegando a um público diferente e eu fui driblando o algoritmo das mídias sociais. Porque os algoritmos das minhas mídias sociais, sobretudo as empresas de mineração de extrema-direita, utilizavam muito o meu texto para identificar palavras e me assediar. Né? Então, por exemplo, se eu citava Lula, aí, claro, o robô vasculhava lá e via Lula e colocava Lula ladrão como comentário, né? Se, por exemplo, eu citava Bolsonaro, aí o robô identificava no meu texto e botava embaixo, Bolsonaro 2022. Então, quando eu comecei a publicar os desenhos, eu vi que os algoritmos das empresas não capturavam isso. E eu poderia trabalhar o contraditório nessas pinturas. Aí eu pensei, essa será a minha forma agora de inserção no debate público. E aí foi crescendo e deu isso. E quando é que você vai para a França? Para Barcelona? Eu fui para Barcelona em outubro de 2020. Eu cheguei nos Estados Unidos em setembro de 2019, fiquei até outubro de 2020. Aí fui para Barcelona em outubro de 2020, Barcelona estava abrindo, começando a abrir, mas ainda sob toque de recolher. A partir das 10 horas a gente tinha que sair, havia horários para tudo, mas aí eu tinha sido aprovado no doutorado. E então eu cheguei já cumprindo as aulas. É farta a literatura do mundo sobre o pós-verdade, fake news, mentira, tudo que você viveu na pele. Como voltar a agir politicamente num ambiente contaminado pelo ódio e pela vergonha? No livro O que Vem Depois da Farsa, o filósofo e crítico de arte Hal Foster define necessidades, diz: é preciso lidar não só com a política da pós-verdade, mas também com a política da pós-vergonha, daqueles que, enfim, se tocaram. Como caminhar nisso? Bob, é uma excelente pergunta. Veja, assim como os meios de comunicação de massa, eles impactaram profundamente, eles foram uma metamorfose na comunicação e eles produziram uma metamorfose social, uma metamorfose política. E durante um período de adaptação a essas transformações, o mundo entrou em guerra, né? A Segunda Guerra é produto da ansiedade, claro, a Segunda Guerra é produto de disputas políticas, de uma disputa geopolítica, é fruto de uma disputa pelos recursos do mundo, da potência, mas a Segunda Guerra também é produto de uma ansiedade gerada por novas tecnologias que despertaram medo nas pessoas. Aí eu quero falar você que é jornalista, que estudou na Facom, como eu. Sim. Que é o seguinte, me parece que as big techs, por força da necessidade do negócio, que é, em resumo, o clique, a audiência, eles estão impondo ao jornalismo, no Brasil e no mundo, uma velocidade que é incompatível com o exercício da reflexão e da crítica, inclusive por parte de quem escreve e faz. Concordo inteiramente. Mas não é só o jornalismo que está impactado por isso, não. Não, né? imagina. Não é tudo. só isso. Todos. A política, tudo. Tudo. E eu diria nossas próprias estruturas cognitivas estão impactadas. Então a gente está vivendo um momento difícil e aí a cena política sofreu essa mutação. A extrema-direita ganhou vantagem porque... Por que a extrema-direita ganhou vantagem?
Porque o negócio das mídias sociais, né, das big techs, é a emoção. Elas falam a emoção e não a razão. E você sabe disso que o nosso sistema, o nosso cérebro dividido entre lóbulo esquerdo e lóbulo direito, a neurociência prova isso, que nós temos uma área do cérebro onde estão concentradas as emoções. As emoções são muito mais rápidas, né? E quando você age por emoção, você reflete menos. A reflexão exige o conhecimento, exige o retorno sobre si mesmo e a tomada de decisões responsável, né? Então, como eu estava dizendo, os meios de massa impactaram isso e agora essas novas tecnologias estão impactando ainda mais. Então, a extrema-direita leva vantagem porque a extrema-direita ela apresenta soluções simples e ela apela a preconceitos, falsas certezas que já habitam as pessoas, entendeu? E isso traz um certo conforto diante da ansiedade do mundo. Então, vou dar um exemplo muito concreto. Uma pessoa que cresceu no mundo binário, né? No mundo em que os papéis sexuais são muito definidos e que historicamente viu homens ocupando lugares de poder, mulheres ocupando espaços domésticos, que ficaram horrorizadas já com o bebê de proveta. Então, essas pessoas veem, por exemplo, Paulo Gustavo, que faleceu, o ator, e o marido dele, Thales, pegar o esperma, cada um deles, implantar no óvulo de uma mulher e ter filhos gêmeos e trazer os filhos para cá e criá-los. Na cabeça de muita gente, isso é o fim do mundo. É o fim do mundo. Não é assim que Deus criou a vida. A reprodução não é feita dessa forma. O mundo está de cabeça para baixo, porque agora existe um homem trans que tem todas as características de homem, mas que decidiu engravidar. Então, que história é essa? Eu estou vendo um homem de barba, bigode, pelo no corpo, grávido. O mundo que eu conheço está desaparecendo. Então, essa pessoa entra numa espécie de ansiedade e a extrema-direita, então, ela vai justamente nesse preconceito, ela é reacionária, ela é conservadora e é reacionária. Ela é conservadora porque ela acha que o mundo vai se conservar na forma que está, e ela é reacionária porque ela mobiliza as pessoas para reagirem às transformações do mundo. Então, ela leva uma vantagem em relação à esquerda, porque ela vai lá e reafirma o preconceito. Ela diz assim, não, Deus quer rosa para menina e azul para menino. Você não precisa explicar o que já é. É isso, o que já é, você não precisa explicar. Então, a extrema-direita no mundo inteiro tem ganhado vantagem. E as big techs têm ajudado a extrema-direita porque também os algoritmos funcionam por base na exploração da emoção. A emoção é o que dá a audiência. Então, se eu estou vendo uma palestra de um especialista, ela vai me parecer tediosa. Quer dizer, eu vou ficar até o final porque me interessa. Mas uma pessoa, sobretudo essa juventude, ela não fica. Agora, uma dança no TikTok, apontando aqui, apontando aqui, mobiliza muito mais. Claro. Então, é óbvio que a comunicação política, a extrema-direita dominou melhor e mais rápido essa comunicação política, porque essa comunicação política apela à emoção, apela ao preconceito e à mistificação. E a esquerda ainda não encontrou maneiras de se apropriar dessas tecnologias, preservando aquilo que caracteriza a gente: a solidariedade, a verdade, a justiça. Você falou que você se isolou muito no começo, na sua angústia. Eu falando com a outra exilada, que é a Larissa Bombardi, que combate Sim. o agrotóxico e produziu farto material e lançou na Europa, ela me disse que parece que mais de 40 brasileiros estavam exilados. Vocês se conectavam, pelo menos conversavam, tal, fizeram um grupo, inclusive, tinha um grupo, acho que tinha um nome, não é isso? Sim, tem a Fibra, que é uma rede de brasileiros que estão fora, e a Fibra deu um apoio aos exilados do governo Bolsonaro. Somos isso, mais ou menos 30, quase 40 pessoas. Por distintos, quer dizer... Cientistas, policiais federais, policial federal que se exilou, uma musicista trans, acho que ela é saxofonista trans, um artista plástico chamado Orion Lally, o Anderson França, ou seja, tem muita gente. Aos exilados do governo Bolsonaro. E o curioso, porque quando a gente fala em exílio, a palavra exílio, durante muito tempo, ficou muito conectada à experiência da ditadura militar, né? Ao exílio. Caetano, Gil... aquele exílio que a ditadura produziu. E como nós não fomos
Levados até o aeroporto pelo exército. Exato, levados ao aeroporto pelo exército. Nem o Estado nos declarou como exilados. Muita gente tende a não nos tratar como exilados, né? Mas, na verdade, sim, a gente estava na condição de exilado, porque o ambiente aqui não nos permitia seguir trabalhando, seja intelectualmente, artisticamente ou politicamente, né? Então, são mais. A gente teve contato, agora eu tive muito mais contato com exilados da Hungria, da Polônia. Do Orbán. Exatamente. E da Turquia, do que com exilados brasileiros. Porque é isso, tem muitas pessoas na Europa que são exilados de democracias que estão sendo destruídas pela Você extrema-direita. citou duas, Polônia, Hungria e Hungria. Turquia. Isso. Os três. Nós estamos falando de violência, exílio e tal. Você acompanhou a CPI logo no início da investigação do caso do assassinato da Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes. Eu era o coordenador, fui eu que Eu me propus. lembro disso. Os acusados ainda não foram a julgamento e não se tem, até hoje, notícia de quem sejam os mandantes. O que você sabe, intui? Bob, primeiro assim, dizer que para mim essa foi uma das experiências mais dolorosas que foi... Eu soube da notícia de Marielle numa quarta-feira, 4 dias depois da minha data de aniversário. Eu encontrei com ela dia 10 de março, em São Paulo. Ela estava linda, radiante. Falamos da candidatura dela para o Senado. E na quarta-feira, quando tinha acabado de chegar de Montevidéu, eu era parlamentar do Mercosul. Além de deputado federal, eu também era parlamentar do Mercosul. Então, eu cheguei de uma sessão do Mercosul em Montevidéu e recebi a ligação de que ela tinha sido assassinada. E aí foi aquela comoção, enfim, aquela dor toda. E no dia seguinte, eu tive que, ao mesmo tempo que viver a dor do amigo que perdia a amiga, eu tive que seguir na Câmara para instaurar de cara uma comissão parlamentar que acompanhasse as investigações. Porque da hora que eu recebi a notícia, que foi mais ou menos umas 9 horas da noite, até a manhã seguinte, quando eu estava no plenário da Câmara falando do assassinato dela, nesse período, Marielle foi difamada de uma maneira... Inclusive com a juíza. Uma desembargadora. Então, na Universidade de Harvard, o resultado da minha conferência, do tempo que eu tive lá como professor visitante, a conferência que eu apresentei, que a gente tem que apresentar uma grande conferência, foi sobre as fake news, a desinformação construída para drenar a solidariedade do povo brasileiro a Marielle Franco. E aí o que eu posso dizer é o seguinte para você, que são fatos dos quais a gente não pode fugir, a gente nem pode esquecer, não pode esquecer. Marielle foi executada enquanto o Rio de Janeiro estava sob a intervenção militar do general Braga Neto. E dali iria para o alto comando e depois... para a Casa Civil. Não, antes ele foi para o alto comando e ele vai para a Casa Civil 2 dias depois da morte do capitão Adriano, chefe do escritório do crime aqui na Bahia, em Esplanada. Exato. E depois vai ser chefe da Casa Civil, ministro da Defesa e candidato a vice-presidente da República. Isso a gente não pode esquecer. Primeiro ponto. Marielle foi executada enquanto esse sujeito bolsonarista, que depois colaborou de diferentes maneiras, em diferentes posições estratégicas do governo Bolsonaro, Marielle foi executada enquanto ele era o interventor na segurança pública. Depois, o outro fato Marielle foi executada por sicários das milícias. E é fato, a família Bolsonaro tem relações estreitas com a milícia. Empregou mãe e mulher dele. Empregou mãe e mulher, fez homenagens, condecorações. E há um fato que pode parecer banal, mas é significativo. Num primeiro momento, quando o assassinato de Marielle, ali nas primeiras horas, provocou a comoção nacional, Flávio Bolsonaro publicou um tweet meio que se solidarizando e lamentando a morte dela. E horas depois, ele apagou esse tweet. Isso é um fato. E Rony Lessa é vizinho no condomínio. Eu não sei se vamos descobrir. Eu acho que esse é um desafio para o governo Lula, seja para a gestão de Flávio Dino, seja para qualquer outra gestão. Mas eu acho fundamental que a gente elucide de alguma maneira esse crime, porque senão ele vai parar para sempre como, eu não diria uma cicatriz, mas como uma célula cancerígena no corpo da democracia. Você era um alvo
preferencial deles durante os seus 2 mandatos. Ele, um parlamentar inexpressivo, até pegar carona no reacionarismo, no neofascismo, né? Mas em algum momento, depois refletindo, você fez o que você tinha que fazer, você não se sentiu usado por ele para montar o contraponto, dizer, ó, eu sou o oposto disso? Claro, eu tenho certeza que eu fui usado. Não só por ele, depois eu fui usado por diferentes candidatos da extrema-direita, gente que nunca havia se elegido e que, aproveitando essa onda da ascensão da extrema-direita, uma onda que se levantou com o apoio e um certo estímulo da imprensa neoliberal hegemônica, muita gente se elegeu por minha causa, utilizando a mesma estratégia que ele utilizou. Você só pode difamar alguém que tem uma fama. Então, eu fiz o Big Brother, não sei se você sabe disso, Você ganhou eu ganhei a quinta edição do Big Brother. Que foi a edição de maior audiência na história do Big Brother no Brasil e da história do Big Brother no mundo. Um programa, em todos os lugares em que o Big Brother foi exibido, em todos os países, nenhuma edição teve tanto alcance. Isso é 2005. No começo da reação com o escândalo mensalão, Exatamente. Mas olha que coisa interessante. Os fatos não são isolados. Em 2005, graças aos governos Lula, as pessoas estavam vivendo uma estabilidade econômica, ou seja, havia uma perspectiva de futuro. Quando um país experimenta a ideia de futuro, de que pode existir no futuro, quando o país está contente, quando o país come, a abertura à diferença aumenta. As pessoas são mais tolerantes, as pessoas elas não entram numa estrutura paranoica de buscar inimigos. Então, a minha vitória foi produto, digamos assim, de um ambiente social construído pelas políticas públicas de Lula. Isso é muito interessante. Então, eu era essa pessoa popular, chego no Congresso Nacional junto com a presidenta, no mesmo momento que a presidenta Dilma se elege presidenta. Nós éramos o resultado ainda desse país construído, desse projeto de país tocado por Lula, ou seja, um país que elege uma mulher, ainda que seja a candidata de Lula, um país que elege um gay ativista e orgulhoso da sua identidade como eu, despertou uma reação, um backlash, a princípio, nos setores da extrema-direita que estão nas igrejas neopentecostais, certo? Nesse primeiro momento, e depois em outros setores da extrema-direita e da direita. Mas no primeiro momento, entre os neopentecostais. Então, Bolsonaro, não de uma maneira conscientemente inteligente, mas ele teve... Porque ele tem intuição. Ele tem intuição. Ele tem uma qualidade dele, é uma espécie de imã do ressentimento. Isso, é isso. Mas ele fez de uma maneira intuitiva. Quer dizer, ele sacou essa onda e aí ele começa a emergir e a se comportar como condutor, no sentido elétrico, né? Como condutor desse ressentimento e dessa ansiedade que a extrema-direita começou a sentir e que, de certa forma, não só a extrema-direita, as pessoas em geral começaram a sentir. E que a esquerda entregou o púlpito quando deixou a Comissão de Direitos Humanos na mão do Marco Feliciano. Na verdade, a esquerda entregou o púlpito quando ela não soube se comunicar pedagogicamente para defender o projeto Escola Sem Homofobia. Porque foi em 2011, quando Dilma estava tentando implementar esse projeto, ele foi concebido no governo Lula e Dilma estava tentando implementar o projeto. Foi nesse momento que, como integrantes da bancada do governo Dilma, do PP, o Partido Progressista, Bolsonaro, Antony Garotinho e Marco Feliciano, começam uma chantagem em relação ao governo. Então, os conselheiros do governo Dilma, que no fundo são os mesmos conselheiros aí que estão, disseram para ela que ela perderia a estabilidade no Congresso Nacional se ela tocasse essa política. Então, ela poderia até ter feito isso, ter parado a política, mas ela fez da pior maneira possível. Ela deu uma declaração dizendo que o governo não faria propaganda de opção sexual. E aí, nesse momento, a Dilma perdeu uma parte considerável do apoio da comunidade LGBT e da comunidade de simpatizantes, né? Porque não se trata de propaganda. As pessoas estão sofrendo bullying na escola.
Tem LGBT se matando aos 16 anos de idade por causa da violência homofóbica. A pessoa se submetendo a charlatanismo nas igrejas e com a cabeça sendo destroçada, com problemas seríssimos de depressão por causa desse discurso homofóbico. Então, dizer que isso era propaganda de opção foi um erro drástico dela. E, ao mesmo tempo, ela não manteve a base. Ou seja, ela cedeu e ela perdeu, portanto, um apoio popular e ela, ao mesmo tempo, não manteve a base. E aí é que Bolsonaro ele identifica que eu sou uma escada sobre a qual ele pode subir. Eu evitei de todas as maneiras, eu nunca fui a nenhum... Eu fui convidado várias vezes por esses programas de entretenimento ou mesmo programas jornalísticos de debate para fazer debate com ele. E até a TV Câmara me convidou várias vezes para fazer debate e eu dizia, não vou fazer debate com esse sujeito. Vou montar palanque. E simplesmente eu considerava e considero, esse sujeito não está no meu nível, eu não vou descer a esse nível. A única vez que isso aconteceu foi que um apresentador de um programa na Rádio Globo, no Rio de Janeiro, me convidou para dar uma entrevista. Um escroque, aliás, porque ele não me avisou, ele montou uma armadilha, da mesma forma que o cara fez com Márcia Tiburi no Rio Grande do Sul. Eu estava dando uma entrevista sobre a lei de identidade de gênero, não lembro agora. E aí ele falou, um momentinho que tem uma pessoa aqui na linha que vai fazer uma pergunta. E aí a pessoa na linha era o Bolsonaro. Que não entrou para fazer uma pergunta, mas para me insultar. E aí, cara, eu me senti tão desrespeitado. Como é que um apresentador faz isso com um convidado? E aí eu não tive outra alternativa a não ser bater o telefone. Eu bati o telefone e falei, não vou me sujeitar a discutir com esse sujeito. Então, eu sempre busquei evitar isso. E você voltou ao Brasil e agora, com o governador do Rio Grande do Sul, vocês estão tendo um debate que eu chamaria de ideológico no sentido mais amplo do termo. O que aconteceu e por que ele está ameaçando de processar o Ministério Público, etc, etc. Olha, o governador do Rio Grande do Sul é um sujeito... Eduardo Leite. Eduardo Leite. É um sujeito que se assumiu gay em circunstâncias muito suspeitas. Ele se assumiu gay no programa do Pedro Bial, e ficou evidente que ele se assumiu gay naquele momento porque ele queria aproveitar essa onda positiva em torno da cultura LGBT, o politicamente correto, né? E antes que usassem isso como arma contra ele... Exato. Foi uma estratégia. Antes que usassem como arma contra, ele sai do armário no programa de Pedro Bial, e olha, justo no programa de Pedro Bial, e pronto, sai ali do armário... Ao mesmo tempo, ele traz para si uma certa aura que o Trudeau tem no Canadá, de político jovem e que, ao mesmo tempo, é aberto. Mas a verdade é que Eduardo Leite não fez absolutamente nada pela comunidade LGBT enquanto ele esteve no armário. Aliás, ele gozava dos prazeres da homossexualidade dentro do armário. E isso é muito deletério para a nossa comunidade. Alguém que goza da proteção da sua classe social, aproveita-se do fato de que é rico e branco e, portanto, está protegido da violência, vive a homossexualidade no armário enquanto vê as pessoas da sua comunidade morrerem, serem assassinadas e difamadas. Então, esse sujeito, que além de tudo implementou uma série de políticas neoliberais e fez vistas grossas quando a polícia do Rio Grande do Sul atacou duramente os professores, esse sujeito, em 2018, o ano do assassinato de Marielle Franco, decidiu ficar do lado de Bolsonaro. Bolsonaro é declaradamente homofóbico. Bolsonaro insultou a nossa comunidade muitas vezes e estimulou a violência contra a nossa comunidade, dizendo, inclusive, que ele achava que as pessoas eram gays e lésbicas por falta de porrada. Ou seja, ele estava estimulando pais e mães a baterem, a agredirem crianças. E o motivo que leva ao debate é porque ele diz que ele vai buscar conservar, ou seja, o governo do Rio Grande do Sul vai pagar pela continuidade das escolas cívicas militares. É aí que começa o embate. Exatamente. Então, eu só estou dando essa prévia para as pessoas entenderem quem é esse sujeito. Ele não tem nenhuma identificação com a política LGBT e ele chegou a dizer, inclusive depois que ele saiu do armário e que ele não virou o candidato que ele esperava, o candidato à presidência que ele esperava, ele disse, eu não sou um gay governador. Não, eu não sou um gay governador, eu não sou um gay governador, eu sou um governador que é gay.
um trocadilho de palavras típico dos liberais que não querem assumir, de fato, suas posições. Então, Lula tomou uma decisão, através do seu Ministério da Educação, muito importante, que é descontinuar as escolas cívico-militares, porque elas não são de qualidade e porque, além de tudo, elas estão implementando na cabeça de crianças e adolescentes, elas estão implantando na cabeça dessas pessoas uma ideologia fascista, né? Uma ideia de militarização da vida. E a militarização da vida é a identificação de inimigos, entendeu? É você identificar inimigos e atuar para eliminar esses inimigos. Isso é a militarização da vida. É o desejo de equacionar conflitos não pela palavra, não pela política, mas pelas armas. Então, Lula, de maneira muito acertada, disse, não, eu vou descontinuar as escolas cívico-militares, que foi uma política do governo de Jair Bolsonaro, um governo genocida, um governo da necropolítica, um governo contrário aos direitos civis das minorias, principalmente das minorias LGBTs, e um governo que está sendo acusado do genocídio Yanomami. Então, Lula decidiu descontinuar, 13 deputados, 13 governadores, todos de direita ou de extrema-direita, declararam que vão dar continuidade às escolas cívico-militares. Vão ter que pagar com dinheiro público. Vão pagar com dinheiro público. Então, mas qual é o que eles pretendem com essa ação? Primeiro, passar a mensagem de que Lula não tem autoridade, né? Lula não tem autoridade por minar a autoridade do presidente da República e dizer que eles não vão seguir o que Lula diz. Aí, o segundo é falar às bases reacionárias e conservadoras, né? Que acham que disciplina e ordem é o que vai construir cidadãos decentes. E terceiro ponto, dar continuidade às fábricas de fascistas. Porque a médio e longo prazo, as escolas cívico-militares vão formar pessoas identificadas com a ideologia fascista. Então, por esse motivo, eu escrevi um tweet dizendo que os governadores heterossexuais e cisgênero e homofóbicos fizessem isso, ou seja, mantivessem as escolas cívico-militares, eu até entendo. Mas de um governador gay, eu pergunto, né? Eu não poderia esperar. Aí eu coloquei, isso só pode ser, ou seja, você querer continuar com uma escola cívico-militar só pode ser por conta de uma associação que o fascismo tem. E isso não sou eu que estou dizendo. Toda a literatura sobre o fascismo aponta isso, que é uma relação entre homofobia internalizada, fetiche pela autoridade e pela ordem. E aí eu escrevi isso. E por conta disso, ele entrou no Ministério Público com uma representação contra mim por homofobia. E aí eu ri, porque, pelo amor de Deus... Mas aí... assim, é você querer negar os fatos demais. Mas aí ele já está pegando uma escada. Claro, ele está pegando a escada, ele quer me usar dessa maneira. Eu estou falando dele, eu nem deveria estar falando dele, mas enfim, estou falando dele mais para rir do ridículo, né? Porque a arrogância dessas figuras de direita e de extrema-direita é muito grande. Eles acham que podem, e aí eu digo essas figuras não só na política, mas na imprensa também, eles acham que podem reescrever a história à maneira deles. Em outubro de 2021, você escreveu para a Márcia, e está no livro de vocês, o meu cuspe na cara do fascista que hoje preside o Brasil naquela noite horrenda, 17 de abril de 2016, a noite do impeachment, quando a presidente foi deposta por um golpe, o presidente Dilma, teve a ver com minha postura, minha intolerância com as mentiras compartilhadas. Você pode estar indo, pode não estar indo para o governo, mas poder, palácio, Brasília, tudo isso tem a ver com o teatro. Sim. A sua intolerância... Permanece. Permanece. Permanece, Bob. Olha, uma das filósofas que faz minha cabeça, assim, que eu adoro, é a Hannah Arendt. Ela, inclusive, é uma das... está na bibliografia da minha tese. Sobretudo, um ensaio que ela escreveu maravilhoso sobre Nixon, que se chama Política e a Verdade na Política. A Hannah Arendt diz que a verdade é ainda que pereça o mundo. Eu tenho intolerância para esse tipo de farsa. Daí a minha dificuldade, muito quando eu fui candidato a deputado federal e eu fazia os comícios domiciliares, era muito interessante porque eu nunca pedia voto, eu fazia um comício como se fosse uma conferência, batia um papo com as pessoas e ao final não dizia vote em mim.
Nunca disse. Mas quando as pessoas falavam, estava nesses comícios e a pessoa falava assim, eu pensei em votar em você, mas eu não vou votar em você não, porque você defende a liberação da maconha. Aí eu respirava e falava, olha, primeiro, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu não defendo a liberação da maconha. A maconha já está liberada, se você não sabe. Você não faz de conta. Eu dizia exatamente, já está liberada. Aí a pessoa levava um susto. Eu dizia sim, porque se seu filho quiser comprar agora, ele vai comprar tranquilamente. Ela está liberada de qualquer controle, de qualquer fiscalização. Aí eu falei, o que há contra ela é uma guerra que também é uma farsa. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer, porque os americanos comandaram isso na América Latina, guerras às drogas, aquele circo todo, e hoje produzem maconha em 15 estados norte-americanos, estão faturando bilhões. Sim. Daquelas hipocrisias, Bob, sabe? O Fernando Henrique Cardoso, o Kofi Annan, o Bill Clinton, todos eles contemporâneos que comandaram e proporcionaram essa guerra às drogas, hoje fazem parte de um comitê pela... Depois deram depoimentos ao filme do Fernando Grois de Andrade, dizendo... Eu entrevistei o Fernando Henrique e falou, mas quando eu era presidente eu não podia dizer isso. Como não podia? Então é isso. Deveria ter dito. Então, todos eles que comandaram essa guerra naquele momento, hoje fazem parte de um comitê pela legalização e a regulamentação. Claro, por que os Estados Unidos mantiveram essa política de guerra às drogas? Primeiro, porque os mortos na guerra às drogas não estão em seu território, né? Ainda que tenha, assim, disputa de cartéis ali, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, os mortos da guerra às drogas se dá pela disputa dos cartéis que controlam a ilegalidade, até quando era ilegal. No caso do Brasil, quem mata são as forças de segurança, em nome da guerra às drogas, no Brasil e toda a América Latina. Então, assim, essa política é falida mesmo, ela é hipócrita e ela só faz justamente da proibição e dessa hipocrisia que nasce a força das estruturas, das organizações criminosas que mobilizam, por exemplo, esse comércio, e que é um comércio feito da maneira que a gente, não da maneira que a gente pensa, estereotipada, o avião do morro, o menino preto que desce do morro para levar a venda da droga no varejo. Esse negócio se dá através de aviões. É o avião do Perrela. Exatamente. O avião da comitiva presidencial. Com 39 quilos 39 para a quilos Espanha. Na Espanha. Ou comitiva seja, presidencial do Bolsonaro. Do Bolsonaro. Importante que se diga. Na comitiva presidencial do Bolsonaro. Pois é. Agora, esses 39 quilos de pasta de cocaína não entraram ali sozinho, nem tampouco foi posto por uma pessoa. E nem a primeira vez. Nem a primeira vez. Então é isso. Eu não minto, não gosto, detesto a mentira. Na política, então, menos ainda. Eu pago um preço altíssimo por dizer a verdade, por ser honesto e por não fazer concessões à mentira, nem a esse apelo piegas de altruísmo e de esquecimento que muitas vezes acomete a esquerda. Você e a Márcia Tiburi fizeram um livro, escolheram cartas. Isso é o que? Um gesto estético ou foi o modo de vocês dois encontrarem o modo de não morrer diante da morte simbólica que é o exílio? Foram as duas coisas. A gente achou que a gente seria de verdade se a gente trocasse uma correspondência do que fazer pequenos ensaios, pequenos artigos. Se dirigir a uma pessoa torna tudo muito mais verdadeiro, né? A Márcia é minha amiga e irmã. Eu amo a Márcia. Eu sentia vontade de falar com ela. Aliás, nós dois sentimos muita falta das cartas que a gente trocava e a gente está pensando em fazer um novo livro agora sobre esse novo momento, né? Cartas depois do exílio. Seria Brasil e agora, mais ou menos assim, seria o Brasil e agora. Porque isso foi muito, para nós foi muito terapêutico, foi importante, a gente se manteve vivo, a gente se manteve são, a gente se tinha. Aliás, ela me ajudou materialmente nesse momento. Era assim. um jeito de refletir sobre tudo, o lá e o cá. Exato, lá e cá, saber que a gente se tinha, se manter vivo, mas também a gente queria um livro de correspondência, como os grandes livros de correspondência. E de atuação política. Sim, não, de atuação política a gente sabia desde sempre. E a escolha, ela me disse uma vez numa conversa,
ela falando, a gente falando sobre Theodor Adorno e de como era impressionante a escola de Frankfurt, fez análises muito agudas, né? O Freud do marxismo fez uma análise muito aguda do capitalismo e de como o capitalismo e o liberalismo produz essas subjetividades fascistas. E aí ela falou assim, Adorno define filosofia como dizer o que não pode ser dito, dizer o que não se pode dizer. E aí eu sugeri, Márcia, Esse é o nome do livro. esse é o nome do nosso livro, o que não se pode dizer. Tem uma coisa que não se pode dizer ou se diz errado. Se localiza muito no Bolsonaro e no dito bolsonarismo um negócio que, na verdade, pelo menos a mim parece, é uma operação de inteligência militar. Total. Eu quero saber o que você pensa disso, esses 4, 5, 6 anos, ou até antes, Etchegóin, etc., a montagem de tudo isso. Bob, os militares são um fator de instabilidade democrática desde a proclamação da República. A República nasce de um golpe militar. Marechal Deodoro da Fonseca. Eles dão um golpe na família real, isola a família real, que naquele momento era muito mais progressista do que os oligarcas que dão o golpe. Que fizeram um acordo para fazer a suposta libertação dos escravos, que já Exatamente. Um acordo, os senhores de terra. Pronto. Primeiro assim, a abolição já era um problema. De uma tensão entre os latifundiários escravagistas e a família real, e sobretudo Dom Pedro II, que era um déspota esclarecido, um humanista, digamos assim. Aliás, Dom Pedro II, ele tinha o poder de dar o salvo-conduto a pessoas condenadas à morte. E o Brasil, na prática, foi o primeiro país a abolir a pena de morte, porque Dom Pedro II sempre deu salvo-conduto às pessoas que foram condenadas à morte. Então, na prática, o Brasil foi o primeiro país a abolir a pena de morte. Então, já havia uma tensão entre essa classe dominante escravagista e a família real, porque a família real era mais liberal. Então, os militares juntam com essa classe dominante, golpeiam a família real e proclamam uma república de militares. Depois vem todo o movimento em torno do Getúlio Vargas, que é um golpe militar e que instaura a ditadura Vargas. 9 tentativas entre quarteladas e golpes dados. Que resulta numa ditadura com bastante afinidade com o fascismo histórico e com o nazismo. Olga Benário foi entregue aos nazistas pelo governo Vargas, pela ditadura Vargas. Depois vem o golpe de 64 contra a João Goulart e vivemos 24 anos de ditadura militar. 21. Na prática, 24, se você olhar até a Constituição de 88. E aí vem a ditadura, os 4 anos de ditadura de Bolsonaro, que Bolsonaro estabeleceu uma ditadura cívico-militar com máscaras de democracia. E, na verdade, no final, inclusive vendo o que acontece agora, parece muito mais um boneco de ventríloco. Totalmente. Ele foi um boneco de ventríloco desde quando ele escreveu aquela suposta carta para a Veja, quando ele queria aumento dos salários. 87. E quando ele planejou explodir bombas. Ou seja, ele já era um boneco de ventríloco, ele foi usado e na hora H e depois ele foi descartado. E aí esse boneco de ventríloco foi novamente pinçado nesse projeto militar. Então a gente pode dizer que os 4 anos de governo de Bolsonaro foram 4 anos de uma ditadura civil-militar com máscara de democracia. Você acompanhou agora, inclusive, esse debate na Europa que está tendo nos Estados Unidos. Começou no Brasil, parou, está parado no Congresso. O que você pensa sobre a regulamentação da atuação das plataformas digitais, as tais Big Techs? Urgente. Esse é um assunto que me interessa muito, porque estudando o fenômeno da desinformação, né, portanto, estudando os algoritmos, ou seja, que são os comandos matemáticos a partir dos quais funcionam os aplicativos e essas plataformas e seus serviços, ficou evidente para mim que as plataformas elas têm um poder enorme de impactar negativamente processos eleitorais e decisórios mundo afora. Tem um filósofo francês
que estuda há mais de 30 anos as novas tecnologias da comunicação e da informação, e ele, a princípio, era um entusiasta dessas novas tecnologias. Ele escreveu um livro chamado a Inteligência Coletiva, que chama-se Pierre Levy, certo? Então, Pierre Levy, que é uma autoridade nesse tema, ele cunhou uma expressão que eu adoro, os estados-plataforma. Estamos sob estados-plataformas que pairam sobre os estados-nações e que quer impor aos estados-nações a sua autoridade algorítmica. Então, os países estão buscando se defender, cada um à sua maneira, com sua legislação, se defender dessa ditadura que vem das big techs, dos estados-plataformas. E aí eles têm, de fato, um poder de interferir nos processos decisórios e dizer esse presidente não vai ser eleito porque a gente vai apoiar esse candidato aqui que tem muito mais afinidade com o nosso projeto. E eles têm feito isso em todos os lugares. Ou seja, Orbán, Duque, Duterte, todos eles, Bolsonaro, Trump, nenhum deles ganhou sem o apoio dessas big techs. Sem que essas big techs não permitissem a desinformação que eles perpetraram. E por que elas permitiram a eleição e ajudaram na eleição dessas pessoas? Porque essas pessoas estão facilitando os seus negócios, o negócio das big techs. Então, é fundamental essa defesa. Os termos da defesa a gente ainda não sabe, porque nós fomos arrolados pela cultura digital sem que a gente tivesse tempo de refletir sobre ela, né? A cultura digital e os seus produtos viraram caixas pretas. Por exemplo, a gente baixa um aplicativo e a gente não sabe como funciona. Nós somos todos consumidores. Sim, e assinamos contratos que a gente não lê. Que não sabe o que... Então, aí tem uma socióloga que fez um livro que é fundamental, que tem que ser lido por todo mundo, é grande, mas eu recomendo que leia, Shoshana Zuboff, que se chama Capitalismo de Vigilância. Ela cunhou essa expressão, Surveillance Capitalismo. Então, o capitalismo de vigilância é o capitalismo que, ao mesmo tempo, que extrai informações nossas o tempo inteiro, toda parte, nesse exato momento está extraindo aqui, e transforma essas informações em commodities. A informação é o grande produto desse novo milênio, e, ao mesmo tempo que extrai essas informações da gente, ele nos vigia e nos transforma em vigilantes uns dos outros. Daí essa onda moral, o linchamento, o cancelamento, a pressa com que as pessoas são julgadas antes mesmo de serem formalmente, formalmente investigadas. Investigadas, mas eu digo processadas, né? Enfim, ou seja, toda essa cultura do cancelamento, do ódio, vem desse capitalismo de vigilância, que não é só um capitalismo que nos vigia porque o iPhone está captando minha conversa nesse momento. E o iPhone está cruzando sua posição com a minha. E provavelmente vai botar vídeos seus, vai indicar vídeos seus para mim, muito mais. Não é só por isso, não. É uma vigilância porque transforma cada um de nós em vigilantes uns dos outros. Nós estamos quase acabando. A gente está falando tempo aqui de ética e estética. Você viveu agora na Europa, viu o apreço que se tem pela defesa do patrimônio urbanístico, histórico, etc. Quando você chega a Salvador, você não toma um choque com a quantidade de torres que estão se construindo, 42 atrás da Igreja da Vitória, na Moura do B, em Ondina, vão fazer em Estela Maris, na Praia do Buracão, que vai acabar com o sol, 54 andares vendido como a maior torre da cidade. Bob, isso me choca, porque assim, na Europa está se discutindo a transformação das cidades, não só a preservação do patrimônio, mas a transformação da escala das cidades, né, que são chamadas cidades de 15 minutos, que vai reduzir o tempo da pessoa entre o trabalho e a moradia, que vai fazer um investimento em transporte público de qualidade, espaços em que carros não passam, menos arranha-céus, ou seja, todo um redesenho. O mundo verde. O mundo verde. Quando já não há mais tanto verde. Bom, aqui a gente ainda está nessa cultura Dubai, dos arranha-céus. Um plano piloto que não respeita, por exemplo, o ar-condicionado natural, que são as árvores. Quando eu soube que a CM Neto derrubou árvores centenárias para fazer o BRT... Toneladas de concreto. Nossa,
Na verdade, a direita aqui e a extrema-direita baiana sempre gostaram de concreto e granizo. Derrubar árvores para botar. Claro que isso tem a ver com esquemas de corrupção, óbvio. Mas isso me choca assim, esse crescimento desordenado de Salvador, sem que se pense na cidade, né? Sem que se pense nesse patrimônio cultural, histórico que a cidade preserva, né? Junto com, ao mesmo tempo, com uma alma das pessoas. Isso me preocupa muito e eu levei um choque agora quando eu cheguei, porque tinha 4 anos e meio que eu não vinha, e quando eu desci do aeroporto ali, eu falei, pelo amor de Deus, né? A cidade é isso, está virando esse cruzamento de rodovias com um arranha-céus. Eu não sei onde isso vai dar. Daqui a pouco eles vão derrubar todo o patrimônio histórico do Pelourinho. Querido, infelizmente acabou. Muitíssimo obrigado por essa conversa e que tenhamos outras, de preferência aqui na TVE. Seguramente teremos. Eu tenho um amor pela TVE. Acho que a TVE é um grande patrimônio do povo da Bahia. E vamos sim, porque eu quero vir. E eu gosto de você, eu gosto de conversar com você. Tá bom, muito obrigado. Obrigado.